amiga me contou uma história, essa história ela me contou já faz muito tempo, mas ela me deixou muito encucado, porque era uma história que mexe muito com as reflexões da gente e com tudo aquilo que a gente conhece até então. Quando essa minha amiga falou, olha, tem uma historinha que um sapo estava numa floresta e um dia choveu bastante, choveu muito, o rio foi se alagando, foi enchendo e esse sapo então começou a nadar. Só que à beira do rio existia um escorpião. E esse escorpião conversava com o sapo de longe, falando: olha, me dá uma carona aí, senão eu vou acabar morrendo. E o sapo olhou para ele e falou: mas como que eu vou te dar uma carona? Você é um escorpião. Se eu te der uma carona, você vai acabar me picando no trajeto e eu vou morrer. Aí o escorpião falou com ele, né, tentando convencê-lo: não, mas não vou fazer isso com você jamais. Imagina, se eu te picar no meio do trajeto, no meio do caminho, vai acabar que você morre, mas eu também morro afogado. E aí o sapo se deu por convencido, foi lá e deu a carona. No meio do caminho, o escorpião vai e pica o sapo. E os dois acabam morrendo. Quando minha amiga falou isso, eu fiquei muito pensativo, justamente porque a gente lida com muita gente. Eu faço trabalhos voluntários em diversas instituições, faço trabalhos voluntários em presídios, inclusive, e eu comecei a pensar, poxa, o trabalho que a gente faz, as reflexões, as palavras que a gente leva, será que vão fazer as pessoas mudarem? Porque quando a minha amiga me contou e falou que era da natureza de algumas pessoas terem em si a maldade, isso me deixou muito apreensivo. Nosso trabalho, então, falando com as pessoas, conversando com as pessoas, não tem validade. E aí vem uma outra história que eu conheci tempos depois. Foi quando me contaram que um monge, caminhando com outros diversos monges, esse monge andando viu no rio um escorpião que estava lá dentro da água. Qual foi a iniciativa do monge? Foi chegar lá perto do rio e salvar aquele escorpião, colocando ele ali na margem. Quando ele fez isso, o escorpião foi e picou a mão do monge. O monge levou um susto e soltou o escorpião, que caiu na água de novo. Não satisfeito, o monge voltou, pegou o escorpião novamente para colocá-lo na terra firme. E aí os amigos monges falaram: mas você é doido? Esse escorpião já te picou uma vez. Você vai pegá-lo novamente? Ele vai te deixar doente. E aí o monge falou: olha, realmente ele me picou, mas isso é da natureza dele. Isso é da natureza do escorpião, do animal. O errado, o estranho seria se eu tivesse picado o escorpião. E aí ele foi falando justamente sobre a questão da natureza humana. E se a gente pega diversas leituras da psicologia, da filosofia, a gente entende que a natureza humana é diferente do animal justamente por isso. O animal é instintivo. Nós, humanos, temos a consciência que nos difere dos animais. Quando a gente pensa nisso, nas coisas do nosso dia a dia, naquilo que acontece com a gente no dia a dia, isso nos faz refletir sobre as nossas virtudes. Quando a gente está em casa e alguém chega e a gente perde a paciência, a gente às vezes responde de uma maneira não adequada, a gente grita com alguém. Todas essas reações são reações que a gente vê normalmente, naturalmente. Só que ao falar de virtudes, paciência, bondade, generosidade, fraternidade, olhar para o outro como irmão, essas virtudes elas não nascem com a gente, elas não são genéticas. A gente vai adquirindo aos poucos, com um trabalho contínuo com a gente mesmo, da gente mesmo. O Aristóteles já falava que as virtudes são filhas da prática. Então, quando alguém nos tira do sério e a gente responde de uma maneira que depois, às vezes, a gente até arrepende, isso nos faz ficar muito mal, isso nos faz sentir mal. E aí a gente pensa, poxa, mas para que a gente vai sentir mal? Por que a gente vai perder tempos, minutos, dias da nossa vida com algo que não nos faz bem? E vem justamente o pensamento da virtude. A virtude nós vamos construindo no dia a dia pelo alerta
por estarmos alertas, estarmos despertos para aquilo que a gente quer. Se por um acaso hoje eu perdi paciência, amanhã que eu tenho um pouquinho mais de cuidado com a minha reação para que ela não seja instintiva. O instinto é o que caracteriza um animal. A consciência é o que caracteriza o homem. Então, que a gente possa praticar isso no dia a dia, sem aquela desculpa de falar, mas eu sou espontâneo. A espontaneidade é diferente da autenticidade. Quando a gente fala que a gente é espontâneo, falando que eu sou assim mesmo, a espontaneidade ela cresce inclusive de algumas ações impensadas. A gente responde no calor das emoções. A autenticidade é integralidade. É algo que nós vamos adquirindo, que nós vamos nos fortificando como pessoas. A espontaneidade, às vezes, é uma reação com palavra, às vezes física, que não são muito boas para a gente. Muitas vezes não são boas. Vale a pena a gente ficar atento aos nossos comportamentos, porque senão a gente olha para um dia com uma tristeza muito grande, que a gente reagiu de uma maneira, fez algo impensado, e para a gente encerrar, pense, virtude é quando eu consigo olhar o ontem e descobrir que hoje eu consegui ser um pouco melhor. É quando eu consigo olhar na semana passada e descobrir que nessa semana eu já consegui ser um pouquinho melhor. É uma evolução gradual. Vamos lá, vamos juntos. Mas vamos!